Olá, meninos e meninas, tudo bem? A nossa videoaula de hoje é destinada aos alunos de Biomedicina que cursam a disciplina de Tópicos Especiais em Biomedicina 2. E o assunto hoje é a utilização de tecnologias reprodutivas. Eu sou o professor Heitor. Oi! E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a FIV, a fertilização in vitro, a inseminação artificial e outras técnicas laboratoriais que você, biomédico, precisa conhecer para auxiliar um casal na hora de ter filhos. Então não esquece, pega um papel, pega uma caneta, anota suas dúvidas. A qualquer momento você pode deixar um comentário aqui no vídeo do YouTube para esclarecer a sua dúvida comigo, ou entrar no seu ambiente virtual de aprendizagem e me mandar uma mensagem através do ícone Minhas Mensagens. Um outro recado importante. Amanhã, dia 31 de março, às 8 horas da manhã, nós temos um encontro ao vivo. O link já está disponível na aula 1 para vocês acessarem. Então entra no AVA, acha o link vai direcionar vocês para uma sala de aula ao vivo, em que eu vou trazer essas informações também para vocês esclarecer as dúvidas na hora. Então é importante que vocês assistam essa videoaula, anotem as dúvidas, esclareçam na aula ao vivo e amanhã, 8 horas da manhã, quero todo mundo lá, tá bom? Ah, outra coisa que é importante. No final dessa aula, eu vou deixar uma questão para ser respondida aqui nos comentários do vídeo. Essa questão valerá 50 pontos e será somada às demais atividades que vocês têm já no ambiente virtual, certo? Então vamos à aula, pessoal? Então, falando das tecnologias reprodutivas, a gente precisa lembrar que toda tecnologia reprodutiva ela visa auxiliar o processo de fertilização, que nós vimos na semana passada. Então, são técnicas auxiliares para que o espermatozoide consiga fecundar o ovócito secundário e, a partir daí, gerar um zigoto, certo? Utilizamos essas técnicas para qualquer casal que está com problemas em engravidar. Uma das técnicas mais utilizadas é a intrainseminação uterina, também conhecida pela sigla IIU. A técnica de intrainseminação uterina, ela consiste em depositar os espermatozoides dentro do útero. É uma técnica super rápida, você não leva mais de 5 minutos para realizá-la e ela é praticamente indolor, não necessitando nenhum tipo de anestesia ou sedativo. Geralmente ela é feita na própria sala de ecografia e é semelhante a uma coleta de exame preventivo. Os espermatozoides escolhidos do doador ou do parceiro são depositados dentro do útero através de um catéter que vai transpassar o colo do útero. Então, nós não vamos depositar os espermatozoides no canal vaginal, ele vai diretamente dentro do útero. Esse caso é indicado, essa técnica é indicada em casos de esterilidade masculina ou quando um muco vaginal da paciente não permite que os espermatozoides alcancem o útero, ou em esterilidades que a gente não sabe muito bem a causa, que não tem causas aparentes. É uma técnica relativamente barata, tá bom, pessoal? E você não vai precisar ter muitos gastos nem muitos tipos de manuseio do material. Você vai coletar o espermatozoide, a pessoa vai coletar o sêmen, você vai beneficiar esses espermatozoides, colocá-los no catéter e introduzir diretamente no útero da paciente. É importante que você monitore o período de ovulação para garantir máximo sucesso da técnica, tá bom? O controle da ovulação ele é feito com medicamentos para você determinar o dia efetivo em que a mulher estará ovulando, aumentando assim as chances de fertilização. No dia da inseminação, deve ser colhida uma amostra de sêmen. É importante que o homem fique de 3 a 5 dias sem ter ejaculado, com abstinência sexual. Os espermatozoides serão separados em laboratório, só aqueles que têm maior motilidade, que estão inteiros, morfologicamente saudáveis, é que serão administrados intrauterinamente. Será preparado então a amostra desses espermatozoides, dos melhores, e será aplicado dentro do útero. Essa técnica de intrainseminação uterina,
ela é muito parecida com a inseminação artificial. A inseminação artificial ela é uma técnica em que a gente prepara o sêmen em um meio de cultura. O objetivo da inseminação artificial é melhorar a motilidade do espermatozoide. Alguns homens, por diversas causas, podem ser genéticas ou até de caráter ambiental, vão produzir espermatozoides com baixa motilidade. Esses espermatozoides com baixa motilidade não conseguirão atravessar todas as barreiras intravaginais, muito menos as barreiras intrauterinas. Então a IA, inseminação artificial, vai nutrir esses espermatozoides, aumentar a motilidade deles e aí sim liberá-los para a fertilização do ovócito secundário. Vamos falar mais um pouquinho dessa técnica. Então na inseminação artificial, nós vamos preparar o sêmen diretamente em um meio de cultura para aumentar a motilidade dos espermatozoides. A partir daí, a mulher será submetida a uma estimulação dos ovários, então são aplicados alguns medicamentos que vão fazer com que ela tenha liberação de mais de um óvulo naquele mês. Com o auxílio da ultrassonografia transvaginal, nós conseguimos verificar efetivamente como está essa ovulação. Inserimos os espermatozoides preparados dentro do útero. Agora, com maior motilidade, eles alcançam o ovócito secundário. Houve a fecundação. 14 dias após a técnica é feito o teste de gravidez e é verificado se houve sucesso ou não. Essa técnica é mais utilizada quando eu tenho um paciente, uma mulher que tenha uma tuba normal e a outra com algum tipo de problema. Muitas vezes é utilizado em pessoas que têm ovário policístico e o marido tem que ter pelo menos, ou o parceiro, tem que ter pelo menos 5 milhões de espermatozoides móveis para a técnica dar certo. Então essas duas primeiras técnicas que eu falei para vocês, a inseminação intrauterina e a inseminação artificial, nós utilizamos frequentemente para aumentar as chances de gestação. Normalmente, quando eu tenho algum problema de motilidade do espermatozoide, eu uso a IA. Quando eu tenho uma mulher que produz uma grande quantidade de muco ou homem que tem uma produção baixa de espermatozoide, eu uso a IIU, certo? Mas as duas técnicas, embora sejam seguras, embora sejam mais baratas, podem ter complicações e contraindicações. Vamos dar uma olhadinha. Tanto a intrainseminação uterina quanto a inseminação artificial podem trazer algumas complicações para a gente. Observem aqui no esquema que eu trouxe para vocês que eu tenho toda a região de útero, tubas e ovários. Tenho a cavidade vaginal e aqui o catéter introduzindo os espermatozoides diretamente no útero para que eles consigam alcançar as tubas e fertilizar o ovócito secundário ali na tuba. Quais são as complicações? Primeira complicação que pode acontecer, infecção. Como você está levando um catéter para dentro do útero, o útero é uma área em que eu não tenho contaminação bacteriana. Se o catéter não for muito bem processado, num ambiente limpo e assim por diante, ele pode levar a uma infecção. Uma outra coisa que pode acontecer são reações alérgicas aos componentes do sêmen, mas essas reações alérgicas elas são bem raras. Nesse caso de alergia, é mais comum alergias ao meio de cultura utilizado para os espermatozoides na técnica de IA, de inseminação artificial. Outra complicação, a gravidez pode não chegar ao final. Essas duas técnicas têm uma chance de aborto, um risco de aborto espontâneo. O risco de aborto espontâneo é de 15%. E também há o risco de gravidez ectópica, fora do útero, de 1%. Pode ser que haja a fertilização do ovócito secundário na tuba
E ao invés do embrião, do zigoto, se implantar na parede do útero, ele pode começar a crescer diretamente na tuba, uma gravidez tubária ou gravidez ectópica. E isso pode fazer com que a gestação não chegue ao fim. Tudo bem até aqui, meninos e meninas? Vamos para a próxima técnica. A próxima técnica é conhecida como FIV, ou fertilização in vitro. Na fertilização in vitro, também chamada de FIV, os óvulos são retirados da mulher e colocados juntamente com o espermatozoide do parceiro para serem fecundados em laboratório. Então, nesse caso da fertilização in vitro, técnica que era antigamente conhecida como bebê de proveta, eu pego os óvulos da mulher, os ovócitos secundários, faço essa coleta, coleto o sêmen do homem e deixo tanto o espermatozoide quanto o óvulo em contato em laboratório e a fertilização vai acontecer fora do corpo. Por isso, fertilização in vitro ou fecundação in vitro. Toda fecundação acontece no laboratório e não dentro do corpo da mulher. Na FIV, quando nós temos a fecundação fora do corpo, depois que a fecundação ocorreu, que o espermatozoide e o óvulo se uniram, os embriões formados vão ser mantidos em estufa até se desenvolverem as primeiras células. Então a gente vai ter toda a formação de blástula, de mórula, tá bom? Como a gente viu lá na semana passada. E aí, quando chega em um número ideal de células nesse embrião, é que eles serão implantados diretamente no útero da paciente. Então, nós temos 2 vezes o contato da mulher com um ambiente cirúrgico ou semicirúrgico. Eu tenho a coleta do óvulo, que é feita diretamente lá nos ovários, e depois eu tenho a implantação do embrião já com um número de células. Então, todo aquele processo de fertilização, de fecundação, em que o óvulo fecundaria o ovócito para se formar o zigoto lá na tuba, não vai acontecer na tuba, vai acontecer no laboratório. E a nidação, em que o embrião se implantará à parede do útero, será uma nidação semi-forçada, tá? Já que o embrião ele vai ser colocado na parede do útero, tá bom? Então, todo esse processo leva um tempo. A FIV ela tem umas técnicas bem mais delicadas, tá? Para serem realizadas. A FIV ela tem como uma diferença da inseminação artificial o fato que você precisa colher os óvulos da mulher, após, claro, uma estimulação ovariana. Então a mulher vai tomar alguns medicamentos para produzir mais óvulos maduros. Esses óvulos ou ovócitos secundários maduros serão coletados. Nessa coleta há necessidade de anestesia para que a paciente tenha todo o conforto. Então ele é feito sob anestesia em um ambiente cirúrgico ou semicirúrgico. Nesse processo de FIV, que a gente chama, como eu falei, de bebê de proveta, os embriões eles são transferidos para o útero depois de 72 horas da captação. Então, em cerca de 72 horas, a mulher passou pelo processo de coleta e pelo processo de implantação, tá bom? Pode ser um pouquinho desconfortável para a mulher, pode ser um pouquinho doloroso para a mulher, mas tem melhores resultados do que a intrainseminação uterina ou a inseminação artificial, tá bom? Então a gente tem algumas etapas do FIV. A primeira coisa a ser feita na técnica de fertilização in vitro é fazer a indução da ovulação. Então, o médico, juntamente com uma equipe multiprofissional, vai administrar uma série de medicamentos por um certo período de tempo para a mulher. Geralmente aí algumas semanas ou meses, para fazer com que os ovários consigam amadurecer mais ovócitos e esses ovócitos ficarem prontos para serem coletados, tá bom? Coletados e levados para o laboratório.
Nesse processo é feita uma série de testes com essa mulher também, já que ela não pode ter qualquer tipo de reação adversa a esses medicamentos, tá? Depois da indução da ovulação, é monitorado o crescimento folicular, o crescimento do folículo lá no ovário, através dos exames de ecografia transvaginal. Se monitorou, o folículo está crescido, eu tenho ovócito maduro lá dentro, faço coleta desses óvulos, também por ecografia transvaginal, aplico anestesia, esse processo leva até 15 minutos e eu coleto os óvulos. Perfeito, coletei os óvulos e guardei esses óvulos ali quietinhos para que a gente possa utilizar depois. Nesse meio tempo, a coleta do sêmen do parceiro, a capacitação espermática para que a gente escolha o melhor espermatozoide, tudo isso é feito no mesmo dia em que a mulher coletou o óvulo. E é feita então a inseminação in vitro. Se escolhe o melhor ou os melhores óvulos e o melhor ou os melhores espermatozoides e se faz a transferência para o mesmo recipiente do óvulo e do espermatozoide. Como vocês estão vendo aqui na figura A, eu tenho o mesmo recipiente de cultura com o óvulo e os melhores espermatozoides. E essa fecundação vai acontecer aqui, em um laboratório. Fecundou, fiz a união de óvulo com espermatozoide, o embrião começou a ter as primeiras clivagens, as primeiras divisões celulares. Depois que ele está totalmente capacitado, com um certo número de células, geralmente 3 dias após a fertilização, é que você vai fazer a transferência desse embrião. Então você pega esse embrião aqui, o embrião da letra E, e transfere esses embriões para o útero materno. Nunca é transferido um único embrião. Depende muito da mulher, depende muito do médico, mas geralmente são transferidos de 2 a 3 embriões, para garantir que pelo menos um consiga anidar e sobreviva. Então você faz essa transferência de embriões diretamente para o útero materno, e aí nós vamos ficar monitorando a fase lútea e dando suporte para ela, para verificar efetivamente se o embrião vai conseguir nidar, se fixar no útero, formar todos os tecidos perembrionários, placenta e assim por diante, e aí sim se dá o diagnóstico da gestação. Então é um processo um pouco mais delicado. Na fertilização in vitro, nós temos essa técnica sendo utilizada quando eu tenho dano nas tubas uterinas ou trompas de falópio. Por quê? A fertilização naturalmente acontece na região da tuba. Então o espermatozoide naturalmente é liberado dentro do canal vaginal, ele vai nadar, passar pelo útero, chegar na tuba e lá na tuba ele vai encontrar o ovócito secundário ou óvulo. E aí vai haver uma fecundação ali. Quando a mulher tem comprometimento das duas tubas ou trompas de falópio, acontece que esse espermatozoide muitas vezes não consegue chegar até essa tuba. O caminho está bloqueado, como por exemplo a mulher sofreu um processo de laqueadura ou amarramento de tuba, quer engravidar depois, ou por alguma questão genética a tuba é obstruída. Então, utilizamos a FIV para isso. Uma outra utilização da FIV é feita quando eu tenho endometriose moderada ou severa. Todo esse processo é feito in vitro para você garantir uma gestação. Quando o parceiro, o homem, tem número de espermatozoides baixos, então se faz a contagem e ele tem pouca produção de espermatozoide. Então boa parte desses espermatozoides naturalmente ficariam presos no muco ou se perderiam no processo. Então, para garantir a gestação, fertilização in vitro. Quando eu tenho infertilidade sem causa aparente, não sei o porquê, não consigo tratar, preciso utilizar a FIV. Ou em caso que mulheres não estão conseguindo engravidar após o uso de técnicas simples, como inseminação artificial. Aí eu parto para uma FIV. Utilizo FIV também nos casos de gestação em casais homoafetivos. Então eu tenho um casal formado de 2 mulheres que querem engravidar. Elas escolhem
um médico que consiga fazer essa técnica, ele vai fazer o uso de sêmen de doadores. Esse sêmen é totalmente beneficiado em laboratório, assim como no caso de um casal heterossexual. E desse casal homoafetivo, eu coleto os óvulos da parceira que irá engravidar, faço a inseminação, faço a fertilização in vitro, desculpa, e faço a implantação do embrião, tá bom? Então, para esses casos, são utilizadas as técnicas de FIV. Tem uma outra técnica que é bem mais certeira, que é uma técnica em que nós forçamos a fertilização, que é chamada de injeção intracitoplasmática de espermatozoides, conhecidas também pela sigla ICSI. Esse procedimento é conhecido também como micromanipulação. Ele começou a ser desenvolvido em meados dos anos 90 com o objetivo de facilitar a fecundação. Então você, biomédico, vai introduzir o espermatozoide do homem dentro do óvulo, dentro do ovócito. Com o auxílio de um microscópio especial e de uma microagulha, o espermatozoide é injetado diretamente no interior do óvulo. Essa técnica é extremamente certeira porque eu não preciso ter uma porção de espermatozoides para que eles consigam vencer a barreira do óvulo, a barreira da zona pelúcida, a barreira que existe ali ao redor. Não. Tudo isso é vencido com a microagulha. Então você, biomédico, consegue injetar diretamente o espermatozoide dentro do óvulo, tá bom? Essa técnica, ela é muito utilizada porque eu preciso somente de um ótimo óvulo e um ótimo espermatozoide. Então eu já vou garantir um embrião saudável, um embrião com boas células, já que eu escolhi o melhor espermatozoide, o melhor óvulo e forcei a fertilização. Então consigo vencer todos os tipos de barreira do óvulo ali. Esse procedimento é feito em laboratório e depois que o embrião é produzido, depois que há a divisão celular, se implanta o embrião seguindo os princípios da FIV convencional. Geralmente essa técnica é usada quando eu tenho casais em que o homem tenha pouca quantidade de espermatozoides ou baixa qualidade de espermatozoides, em casos de infertilidade ou mesmo quando houve falha da FIV ou da inseminação artificial. Então, muitas vezes, o homem pode ter formado espermatozoides ruins, com duas caudas, com baixa motilidade, por uma série de fatores genéticos ou até mesmo ambientais, isso pode acontecer. E aí você pega aquele espermatozoide que não consegue ter locomoção, que jamais conseguiria fertilizar um óvulo, e você força com a injeção intracitoplasmática de espermatozoide a fecundação. Lembrando, tudo isso é feito em laboratório, então segue-se o primeiro padrão da FIV. Prepara a mulher para produzir óvulos, se coletam esses óvulos, leva esse óvulo para o laboratório, coleta o espermatozoide, faz a seleção do espermatozoide, pega o melhor ou os melhores óvulos com os melhores espermatozoides. Um óvulo, um espermatozoide, e faço a injeção intracitoplasmática. Faço isso com alguns óvulos e alguns espermatozoides para garantir que eu tenha de 2 a 3 embriões, tá bom? E aí eu vou implantar alguns desses embriões seguindo os princípios da FIV. Vale lembrar que os embriões que não foram utilizados na FIV ou na técnica de injeção intracitoplasmática de espermatozoides não podem ser descartados. Pela legislação, eles têm que ficar guardados por tempo indeterminado. Mesmo que esse casal não vá utilizá-lo, ele tem que ficar guardado. A gente não pode descartar embriões, tá bom? Aí vai a lei de biossegurança, certo? Eu vou mostrar para vocês um pequeno vídeo que vai abordar um pouquinho dessas técnicas, para vocês verem essas técnicas em ação. Vamos lá? O tratamento da fertilização in vitro se inicia com a estimulação ovariana, através do uso de medicações.
A primeira coisa que fazemos é uma ultrassonografia, onde podemos avaliar a quantidade de folículos que essa paciente possui. Após a realização das medicações, que dura em média 10 dias, vamos fazer uma série de ultrassonografias e acompanhar o crescimento desses folículos. Cada folículo pode ter dentro dele um óvulo e, consequentemente, folículos maiores podem estimar a quantidade de óvulos maduros que a paciente pode produzir. Um dia antes da fertilização in vitro, o laboratório se prepara para receber os óvulos e espermatozoides para a formação dos futuros embriões. O caso é estudado e tudo o que será usado, assim como o local onde será feito o cultivo, é devidamente identificado com o nome do casal. As placas de cultivo também são preparadas com antecedência para que o meio fique estabilizado nas condições de temperatura e pH. O meio de cultivo é coberto com óleo puríssimo para evitar a evaporação e alteração da osmolaridade. Os folículos onde estão os óvulos são aspirados através da ultrassonografia. O líquido aspirado é captado dentro de tubos que ficam em blocos aquecidos para que os óvulos que saem junto com este líquido não sofram com as mudanças de temperatura. Os tubos, sempre acondicionados nos blocos aquecidos, são passados para o laboratório. O laboratório recebe o líquido folicular aspirado para identificar os óvulos. A identificação é feita em uma cabine onde o ar é filtrado e flui sem turbulências, evitando a contaminação do material manipulado. Os óvulos são lavados do líquido folicular com as células que os envolvem e colocados no meio de cultivo para receber os espermatozoides 2 a 6 horas depois da punção folicular. O espermatozoide é colocado em contato com o óvulo de duas formas. Na primeira, para que entre espontaneamente no óvulo. Para isso, muitos espermatozoides são colocados ao mesmo tempo na placa onde estão os óvulos, para que disputem entre si pela fertilização. Na outra forma, as células que envolvem os óvulos devem ser retiradas. Desta forma, um único espermatozoide é injetado no óvulo. No dia seguinte, 16 a 19 horas depois do encontro do óvulo com o espermatozoide, é feita a conferência se houve, de fato, a fertilização. Esta confirmação
é feita quando verificamos a presença de dois pronúcleos, o pronúcleo feminino e o pronúcleo masculino. Mais tarde, estes pronúcleos vão se fundir e dar início ao embrião, que com aproximadamente 26 horas começa a se dividir. Com 2 dias terá 4 células. Com 3 dias, 8 células. E no 4º dia será uma mórula, quando não conseguimos mais identificar o número de células. Entre 5 e 6 dias de vida, o embrião se transforma em blastocisto. O embrião pode ser transferido para o útero ou criopreservado em qualquer fase do seu desenvolvimento. A transferência para o útero é feita através de um catéter. O embriologista retira o embrião da placa de cultivo para colocá-lo dentro do catéter e levá-lo ao médico, que procede à transferência sendo guiado pelo ultrassom, de modo que o embrião seja depositado no endométrio, na localização onde ocorre a implantação. Neste momento, termina o nosso trabalho para que a natureza dê continuidade à vida. Bom, pessoal, vocês viram aqui no vídeo que as técnicas elas são extremamente delicadas e a gente precisa sempre fazê-las em laboratório para garantir máxima segurança, tá bom? Eu vou deixar para vocês aqui uma questão para ser respondida, então valendo 50 pontos, uma questão super simples sobre essas técnicas de reprodução assistida. E já, amanhã, na verdade, às 8 horas da manhã, a gente tem um encontro presencial para esclarecer as dúvidas e para fazermos essa aula ao vivo. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para a questão? Então, meninos e meninas, valendo 50 pontos, vocês vão me responder como comentário aqui do vídeo no YouTube a seguinte pergunta. Considere os esquemas numerados de 1 a 6 que mostram os diferentes estágios que ocorrem durante o processo de clivagem do embrião. Observe que eles não estão na sequência correta de acontecimentos. Eu quero saber qual é o momento certo para fazer a transferência do embrião para o útero. O momento certo é o momento que aparece aqui em 1. O momento certo é o que aparece aqui em 2, em 3, em 4, em 5 ou em 6. Então, meninos e meninas, vocês irão identificar, olhando para essa imagem, qual é o momento correto de transferir o embrião que está lá no laboratório para dentro do útero materno para que a mulher fique grávida efetivamente, tá bom? Então analisem aí, tá fácil. Se vocês revisarem o vídeo e também a aula, vocês conseguem responder. E aí vocês vão me dar como resposta lá nos comentários do vídeo, estritamente o número. É ideal que se transfira o embrião que está no número X, certo? Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Amanhã, dia 31/3, nós temos um encontro presencial ao vivo a partir das 8 horas da manhã. Um beijo, tchau!